Quem diria que eu seria violentamente e frequentemente abusada no lugar mais santo que frequentei, e que bastaria uma colher de chá de beladona misturada ao vinho da consagração para fazer o homem mais poderoso de Brasília se ajoelhar e confessar seus abusos a diversas freiras ali mesmo, no altar? Nunca vou esquecer aquele silêncio. Um silêncio que parecia sugar todo o ar daquela catedral lotada. Gente importante, político, general, bispo, todo mundo paralisado, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Eu, Padre Jerônimo Álvares, confesso que usei minha posição para violar 7 freiras deste convento. A voz dele saiu trêmula, os olhos arregalados, como se nem ele mesmo acreditasse no que estava falando. Mas continuou, sem poder parar. Abusava delas na sacristia depois dos ensaios do coral. Forçava elas a confessar pecados que não cometeram. Fiz a irmã Teresa se matar. E enquanto ele vomitava cada palavra, eu só pensava, funcionou. Meu Deus do céu, funcionou mesmo. Meu nome é Vitória Carmen Axioli, mas por muito tempo fui conhecida como Irmã Maria Madalena. Hoje tenho 75 anos nas costas. Moro numa casinha simples, mas arrumada aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. Esta cozinha onde estou sentada conversando com vocês já viu muita vida passar, muita lágrima cair no café. Os retratos nas paredes contam um pouco da minha história, mas tem parte que só agora estou tendo coragem de contar. Lá nos fundos do quintal tenho meu ateliê de cerâmica, lugar onde passo a maior parte do meu dia. É lá que eu ensino outras mulheres a transformar o barro em beleza, igualzinho a gente transforma a dor em sabedoria. O barro é teimoso, igual a vida. Se você bate demais, ele endurece e quebra. Se bate de menos, ele desmorona. O segredo tá no meio termo. E você que tá me assistindo agora, conta pra mim qual é seu nome e de que cantinho desse Brasil tá ouvindo essa história que ficou guardada no meu peito por quase meio século. Me fala aqui embaixo nos comentários, viu? Tenho curiosidade de saber até onde minha voz de velha ceramista tá chegando. Quem sabe até tem alguém aí de Governador Valadares que conheceu minha família e nem sabia desse segredo que carrego. Você já sentiu que precisou fazer justiça com as próprias mãos porque ninguém mais faria? Tem hora que a gente espera e percebe que nenhum socorro vai chegar. Aí só resta uma saída. Essa história ficou guardada por 47 anos bem contados. Nem meu falecido marido, que Deus o tenha, soube de tudo que vou contar hoje. Ele sabia que fui freira, que saí depois de um escândalo envolvendo um padre. Mas os detalhes do que aconteceu, do que eu fiz com minhas próprias mãos, isso ele nunca soube. Carrego esse fardo sozinha. Algumas freiras que passaram pelo mesmo horror que eu, ainda tão vivas por aí, espalhadas pelo Brasil. Por isso peço discrição. Tem gente que preferiu esquecer, enterrar o passado. Eu até respeito, mas nunca consegui. Tem coisa que marca fundo demais. Toda manhã, quando acordo e vou pro ateliê, lembro daquela Páscoa de 1978. As mãos já tão enrugadas agora, com mancha da idade e calejada de tanto mexer com argila, mas ainda consigo sentir o peso daquele frasco de vidro escuro onde preparei a mistura. Consigo sentir o cheiro forte da beladona sendo macerada no pilão, o suor frio escorrendo pela minha testa enquanto eu entrava sorrateira na sacristia antes do amanhecer. O medo e a determinação disputando espaço no meu peito. Sabe quando você tá tão nervosa que parece que tá flutuando fora do próprio corpo? Foi assim. Não tinha volta. Depois que vi a irmã Teresa, tão novinha, caída no banheiro, os pulsos cortados, o sangue formando uma poça no piso de mármore branco, depois que encontrei aquele bilhete debaixo do colchão dela, falando dos abusos do padre Jerônimo, depois de ouvir escondida a Madre Superiora combinando de tratar o assunto com discrição e declarar a morte como acidente, depois de tudo isso, eu soube que nunca haveria justiça pelos caminhos normais. Aquele homem era protegido demais. Tinha parente em cargo alto, amigo no governo militar, influência no Vaticano.
Quem ia acreditar na palavra de uma freira contra a dele? Aqui do meu cantinho, olhando pela janela para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, parece até que foi noutra vida. Às vezes me pergunto se a menina que eu era, a jovem Vitória que entrou naquele convento cheia de fé e sonho, reconheceria a mulher que me tornei. Talvez não. Talvez ela se assustasse com a dureza que a vida talhou no meu rosto, com o fogo quieto que nunca apagou dos meu olho. Mas acho que ela entenderia quando eu explicasse o porquê. A gente faz o que precisa fazer para sobreviver e para proteger os outros. Ele ainda tá vivo, sabia? Aquele homem que abusou de tantas de nós. Tá com 96 anos, num asilo perto de Pirenópolis. Fui lá visitar ele no ano passado. Precisava ver com meus próprios olhos. É um velho mirrado agora, pele enrugada como papel de seda, olhar perdido maior parte do tempo. Mas quando me viu parada na porta do quarto, alguma coisa acendeu naqueles olhos. Um reconhecimento, um medo antigo voltando. Os enfermeiros me contaram que ele tem pesadelo quase toda noite. Acorda gritando perdão, perdão, suando frio. Boa parte do dia passa olhando pela janela, como se tivesse esperando alguém chegar. Ou fugindo de alguém que já chegou. Quando me apresentaram como uma velha amiga que veio visitar, ele começou a tremer. Tentou falar alguma coisa, mas só conseguiu balbuciar. Os remédios que dão para ele deixam a língua enrolada. Ou talvez seja o peso de tanto segredo tentando sair de uma vez. Sentei do lado da cama dele, bem pertinho, e falei baixinho no ouvido. Lembra de mim, Padre Jerônimo? Sou eu, a irmã Maria Madalena, aquela que misturou beladona no seu vinho de consagração. O velho começou a chorar, lágrima grossa escorrendo pela cara toda. Não sei se era medo, arrependimento ou raiva, talvez um pouco de cada. Deixei um vasinho de beladona na mesa de cabeceira dele, uma plantinha pequena, com flores roxas delicadas. É para você nunca esquecer, falei antes de sair. A enfermeira achou que era um gesto de carinho. Mal sabia ela o significado daquilo. Às vezes me pergunto se fiz certo, se a justiça que busquei foi mesmo justiça ou só vingança disfarçada. Mas aí lembro das minha menina, das 7 freiras que sofreram nas mãos dele, da Teresa que tirou a própria vida por não aguentar mais. E o arrependimento some. A fé é coisa engraçada, sabe? Cresci acreditando que Deus via tudo, que punia os mal e recompensava os bons. Mas quando você está dentro de um convento, vivendo um inferno nas mãos de quem devia ser seu guia espiritual e percebe que ninguém vai te salvar, nem Deus, nem os homens, aí você começa a entender que talvez a justiça divina precise de uma ajudinha humana de vez em quando, que talvez Deus trabalhe através das nossas mãos, das nossas decisões. As mãos que hoje moldam o barro são as mesmas que um dia misturaram beladona no vinho da consagração. As mesmas que seguraram firme o diário onde anotava cada abuso sofrido por cada uma de nós. As mesmas que um dia tremiam de medo são agora firmes para ensinar outras mulheres a encontrar força na arte. E talvez esse seja o maior milagre, que depois de tanto horror, ainda sobrou em mim capacidade de criar beleza, de transformar, de ensinar. Todo domingo de manhã, mesmo depois de tantos anos, ainda acordo sobressaltada. O corpo guarda a memória que a mente tenta esquecer. Por um segundo, ainda tô naquela sacristia fria, os passos do padre se aproximando, o terror crescendo no peito. Mas aí olho pela janela e vejo meu jardim florido, as mãos manchadas de argila, os troféus que minhas alunas ganharam em exposição. E lembro que sobrevivi, que todas nós que sobramos, sobrevivemos. Algumas buscando esquecer, outras, como eu, carregando a memória como quem carrega uma cicatriz. Marca de ferida que doeu, mas que já sarou. Mas vou começar do começo, para você entender como uma menina de governador Valadares, filha de músico e costureira, foi parar num convento em Brasília. E como essa mesma menina tímida, que tremia só de pensar em decepcionar os outros, encontrou coragem para enfrentar o sistema inteiro e fazer um dos homens mais poderosos da capital confessar seus pecados em praça pública. Porque a vida nunca é uma linha reta, minha filha.
É que nem o rio daqui, cheio de curva, ora manso, ora bravo, mas sempre seguindo seu caminho até o mar. Mas espera lá, antes de ir direto pro final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida, senão cê não vai entender como uma menina comum de Governador Valadares foi parar numa situação dessas. A gente não nasce querendo vingança. A gente vai juntando mágoa aos pouquinho, como quem junta moeda num pote de vidro, até que um dia transborda. Nasci em 1950, numa casa simples mas limpa na Rua dos Passos, em Governador Valadares. Meu pai, Geraldo Ascioli, era violinista. Não daqueles famosos que toca em orquestra grande, mas tocava bem demais nas festas, casamento e até no cinema mudo da cidade. Quando o filme passava e a tela ficava preta, era ele que criava a emoção com aquele violino velho que tinha herdado do pai dele. Mamãe, Cecília, era costureira de mão cheia. Fazia desde vestido de noiva até roupa de boneca. As mãos dela eram mágicas, enrugadas de tanto pegar em agulha, mas delicadas que nem pétala quando precisava bordar uma flor minúscula. Não era vida de rico, mas também não passava necessidade. Tinha sempre arroz e feijão na mesa, roupa limpa para vestir e muito, muito amor pela música. A casa vivia cheia de som. Papai ensaiando violino na sala, mamãe cantarolando enquanto costurava e eu, desde pequenininha, batucando em tudo que via pela frente. Com 6 anos ganhei minha primeira aula de piano, com Dona Eunice, uma senhora que morava 2 ruas abaixo e dava aula em troca de roupa que mamãe costurava para ela. O piano dela era velho, algumas teclas já amareladas, mas para mim era o instrumento mais bonito do mundo. As mãos eram pequenas ainda, mal alcançavam 1/8 inteira, mas Dona Eunice dizia que eu tinha ouvido absoluto, coisa rara. Eu escutava uma música uma vez e já conseguia tirar no piano, mesmo sem saber ler partitura direito. Papai ficava tão orgulhoso que os olhos dele brilhavam. Essa menina vai longe, ele falava para os amigos. Comecei a cantar no coral da igreja também. A igreja matriz de São Domingos tinha um coral infantil, e todo domingo lá estava eu, vestidinha de branco, cantando Ave Maria com uma voz fininha mas afinada. A vida seguia seu ritmo tranquilo, até que, quando eu tinha 12 anos, veio a tragédia. Papai voltava de um casamento onde tinha tocado a noite toda. Era madrugada, chovia, e um caminhão desgovernado pegou ele em cheio na curva do Morro do Carapina. Morreu na hora. Não teve velório de caixão aberto. Mamãe não quis que a gente guardasse a última lembrança dele daquele jeito. Enterramos com o violino dele, a única coisa de valor que possuía. Era o certo a fazer. A vida desabou depois disso. O dinheiro que era pouco ficou menos ainda. Mamãe costurava dia e noite, os dedos sangrando de tanto espetar com agulha, as costas arqueadas sobre aquele pano. Eu larguei as aulas de piano. Não tinha mais como pagar, mas continuei tocando na igreja, que deixava eu usar o piano nas horas vagas. Foi quando apareceu meu tio Augusto, irmão de papai, para salvar a gente. Tio Augusto era comerciante, tinha uma loja de tecido que ia bem. Nunca tinha casado, vivia sozinho numa casa grande perto do centro. Quando apareceu oferecendo ajuda, mamãe aceitou aliviada. Ele pagava as contas, comprava material escolar para mim, até reformou um quarto lá na casa dele para eu poder praticar piano. Tinha comprado um piano de segunda mão, mas não demorou muito para eu perceber que aquela bondade vinha com um preço. Tio Augusto tinha uma obsessão com a minha pureza, era assim que ele falava. Menina pura não usa batom. Menina pura não conversa com moleque na rua. Menina pura não usa saia acima do joelho. E vigiava cada passo meu. Quando ia na casa dele praticar piano, ele ficava no canto da sala, olhando, com um jeito estranho. Não chegou a me tocar de jeito impróprio, graças a Deus, mas aquele olhar dava um mal-estar que não sei explicar. Mamãe, coitada, fazia vista grossa. Acho que no fundo sabia que tinha algo errado, mas dependia demais da ajuda dele para questionar. O Brasil naquela época estava mudando rápido demais. Os anos 60 trouxeram a bossa nova, a jovem guarda, os festivais de música na televisão. Ah,
A televisão. Lembro quando o primeiro aparelho chegou na nossa rua. Todo mundo se reunia na casa do seu Juvenal para assistir o Repórter Esso. Mais tarde, veio o golpe militar, as notícias de estudante sendo preso, artista exilado. Na nossa cidadezinha do interior, parecia que tudo isso acontecia longe, mas aos pouquinho ia chegando, mudando o jeito das pessoas pensarem, de se vestirem, de sonharem. Eu cresci nesse meio tempo, vendo o mundo mudar, sem poder participar muito. Tio Augusto controlava até os programas de televisão que eu podia ver. Isso aí é coisa de comunista, dizia quando aparecia algum cantor de cabelo comprido. Vai acabar com o Brasil. Enquanto as outras meninas da minha idade já usavam mini-saia, eu ainda usava vestido abaixo do joelho, feito por mamãe com tecido que tio Augusto trazia da loja. Cabelo sempre preso em trança, nada de maquiagem, nada de festa. Só a igreja e a escola. A única liberdade que eu tinha era a música. No piano, eu podia ser quem eu quisesse. Tocava de olho fechado, sentindo cada nota vibrar dentro de mim. Compunha minhas próprias músicas, coisa simples, mas que vinha do coração. E sonhava em um dia sair daquela cidade, estudar música de verdade, tocar em teatro grande. Era um sonho distante, mas que me mantinha viva nos dias mais difíceis. Foi também nessa época que conheci minha avó paterna, Dona Zulmira. Ela morava afastada, numa chácara pequena na saída da cidade. Tio Augusto não gostava que eu fosse lá. Dizia que a mãe dele tinha ideia esquisita, que era meio macumbeira. Mas quando ele viajava a negócio, eu escapulia para lá com mamãe. E foi ali que descobri o mundo das plantas. Vó Zulmira conhecia cada folha, cada raiz, cada flor que nascia naquele pedaço de terra. Essa aqui é melissa, boa para acalmar o espírito, ela dizia, me mostrando uma plantinha de cheiro gostoso. Essa é arruda, protege contra olho gordo. Tinha erva para tudo, para baixar febre, para curar ferida, para aliviar dor. E tinha também as outras, que ela me mostrava com mais cuidado. Essa aqui é beladona, é remédio e veneno, depende da dose e da intenção. Os antigos usavam para as mulheres ficarem mais bonita. Dilatava a pupila, deixava o olhar mais brilhante, mas também pode fazer a pessoa delirar, perder o controle, falar o que não quer. Eu absorvia tudo, fascinada. Anotava em caderninho escondido as receitas, os nomes, os usos. Não sabia que um dia aquele conhecimento iria salvar não só a minha vida, mas a de outra menina também. A vida tem dessas ironias, né? O que o tio queria me proibir de aprender foi justamente o que me deu força depois. Quando fiz 15 anos, consegui um trabalho de meio período na farmácia do bairro. O dono, seu Clemente, era amigo de papai dos tempos antigos e me deixou ajudar a organizar os remédios, atender os clientes, anotar as receitas. Foi ali que aprendi mais sobre remédio, compostos, dosagens. Seu Clemente era dessas pessoas do tempo antigo que ainda fazia algumas fórmulas na própria farmácia. A química é como música, Vitória, ele dizia. Tem que ter o tom certo, a medida exata, senão a sinfonia não sai boa. Ele nem imaginava como essa lição ia ficar gravada em mim. Os anos foram passando. Eu já tinha 17 quando tive meu primeiro contato de verdade com a violência masculina. Minha amiga Neuza namorava um rapaz chamado Laércio, filho do dono do armazém. No começo parecia príncipe encantado. Trazia flor, presente, era gentil. Mas logo começou a mostrar ciúme doentio. Não deixava ela conversar com ninguém, controlava a roupa, gritava por qualquer coisinha. Um dia, vi Neuza na escola com marca roxa no braço. Ela tentou esconder, disse que tinha batido na quina da mesa. Mas eu conhecia aquela marca. Era de dedo, de mão de homem, apertando com força. Fui enfrentar o Laércio na saída da escola. Na frente de todo mundo, falei o que sabia. Se bater nela de novo, vou direto no delegado, ameacei. Ele riu na minha cara. E quem vai acreditar em você, Santinha? É a minha palavra contra a sua. Foi a primeira vez que entendi como o mundo funcionava de verdade. Como a palavra de um homem,
Mesmo um moleque de 18 anos valia mais que a nossa. O pai dele era amigo do delegado, jogavam truco junto todo domingo. Todo mundo sabia que ele não ia fazer nada. No fim, acabei levando uns tapas do Laércio também. Fiquei com o olho roxo por uma semana. Tio Augusto ficou uma fera. Não porque alguém tinha me machucado, mas porque eu tinha me metido onde não era chamada e manchado a reputação da família. Neuza acabou terminando com Laércio depois, mas o estrago já estava feito. Aprendi ali que justiça era coisa que nem sempre vinha pelos caminhos oficial. Minha gente, antes de contar a parte mais pesada dessa história que vai fazer seus cabelos ficarem em pé, quero fazer um pedido de coração. Se essa história estiver tocando você de alguma forma, considere se inscrever no canal Vovós do Brasil. É só um cliquezinho ali no botão branco embaixo do vídeo, não custa nada. Mas para mim, significa que minha dor não foi em vão, que meu testemunho está ajudando outras mulheres a terem coragem. Cada inscrição é como uma vela acesa para as meninas que sofreram comigo naquele convento e não podem mais contar suas histórias. Agora, vamos voltar para o que aconteceu depois que entrei naquele lugar. Quando completei 20 anos, tio Augusto intensificou a pressão. Já está na idade de casar, ele dizia. Mas, ao mesmo tempo, espantava qualquer rapaz que chegasse perto de mim. Era um jogo estranho. Me empurrava para o casamento, mas não deixava ninguém se aproximar. Até que um dia, durante o almoço de domingo, ele soltou a bomba. Conversei com o padre Simão. Tem uma vaga no convento das Irmãs da Santa Cruz, em Brasília. Elas precisam de uma organista. É uma vocação, Vitória. Deus está chamando você. Eu gelei. Nunca tinha pensado em ser freira. Gostava de ir na igreja, sim, de cantar no coral, de tocar nas missas. Mas daí a dedicar minha vida inteira a isso? Tentei argumentar, mas tio Augusto já tinha decidido. Ou o convento, ou arranje um marido até o fim do mês. E olha que ele sabia que isso era impossível, do jeito que me mantinha isolada. Mamãe, coitada, não conseguiu me defender. Ainda dependia do dinheiro dele para sobreviver. O padre Simão veio conversar comigo depois. Ele até parecia bem intencionado. Vitória, as Irmãs da Santa Cruz são modernas. Elas valorizam a música, a arte. Você vai poder estudar piano de verdade lá. Quem sabe até ir para a universidade depois, fazer conservatório. Aquilo me animou um pouco. Sonhava em estudar música de verdade, coisa que nunca seria possível se continuasse ali. E o que ele disse depois foi o que me convenceu. E você vai para Brasília, a capital do futuro, toda moderna, cheia de oportunidade. Não é como aqui. Brasília, a cidade que tinha visto nascer pelo jornal e pela televisão. A capital da esperança, feita do zero no meio do cerrado. Prédio de forma estranha, avenida larga, tudo planejado. Tão diferente da minha cidadezinha, com casarão antigo e rua estreita. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim. Talvez fosse uma saída, uma chance de recomeçar longe do controle do tio Augusto, longe daquela vida limitada que me esperava em Governador Valadares. E assim, com uma mala de roupa e o sonho de estudar música, parti para Brasília em 1970. A viagem foi longa, de ônibus. Quase 2 dias na estrada, vendo a paisagem mudar, as montanhas de Minas dando lugar ao cerrado plano, seco. O ar diferente, mais seco que em Governador Valadares. O sol mais forte, cortante. E quando finalmente cheguei, o impacto foi grande. Aquela cidade não parecia real. Parecia saída de filme de ficção. Prédio que pareciam flutuar. Espaço aberto demais, céu imenso. O convento das Irmãs da Santa Cruz ficava numa área mais afastada, perto do Lago Paranoá. Era um prédio moderno também, todo em concreto, com linhas retas e janela grande. Nada a ver com o que eu imaginava que seria um convento. Tinha jardim bem cuidado, salas arejadas, até uma capela com vitrais coloridos que jogavam luz em padrão geométrico no chão. E tinha um piano de cauda, preto e brilhante, que fez meu coração disparar quando vi.
A Madre Superiora, Irmã Angélica, me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Era uma mulher de uns 50 anos, magra, com o rosto marcado por uma seriedade constante. Bem-vinda, Vitória. Padre Simão falou muito bem do seu talento musical. Precisamos mesmo de alguém que toque nas missas e ajude com o coral. Mas lembre-se, aqui a música é apenas um instrumento para glorificar a Deus, não para vaidade pessoal. Nos primeiros dias, fiquei deslumbrada. O convento era limpo, organizado, tinha biblioteca com livros que nunca tinha visto. As outras noviças pareciam gentis, embora um pouco distantes. A rotina era rigorosa: acordar antes do sol, oração, trabalho, estudo, mais oração. Mas o piano estava lá, disponível nas horas determinadas, e eu tocava com toda a alma, sentindo que finalmente poderia desenvolver meu dom. A ilusão começou a se quebrar aos poucos. Primeiro, quando perguntei sobre as aulas de música, sobre a possibilidade de frequentar o conservatório, como o Padre Simão tinha prometido. "Oh, não temos recursos para isso agora", disse a Madre Superiora. "Talvez no futuro. Por enquanto, contente-se com os inários e partituras que temos aqui." Eram peças simples, que eu já dominava. Nada de Chopin, Bach ou Beethoven, que eu sonhava aprender. Depois, fui percebendo o contraste doloroso. Por fora, o convento era todo moderno, parte daquela Brasília do futuro. Mas por dentro, as ideias, as regras, os pensamentos eram mais medievais que a igreja velha de Governador Valadares. Tudo era pecado. Rir alto era pecado. Questionar era pecado. Sentir qualquer coisa, raiva, desejo, ambição, era pecado. Era como se o corpo estivesse no século XX, mas a mente continuasse presa na Inquisição. Ainda assim, minha fé era genuína. Acreditava em Deus, em Jesus, nos ensinamentos de amor ao próximo. Rezava com fervor, pedindo força para superar as dificuldades, a saudade de casa, que ironicamente passou a incluir saudade até do tio Augusto, o isolamento. Confiava que, mesmo com todas as dificuldades, estava no caminho certo. Que Deus tinha um plano para mim. Que os líderes religiosos, por mais severos que fossem, queriam o melhor para as almas sob sua responsabilidade. Fiz os votos iniciais depois de um ano como postulante. Recebi o nome de Irmã Maria Madalena, uma escolha que só mais tarde entendi o quanto era irônica. A pecadora arrependida, a mulher que Jesus salvou. Como se já tivessem decidido, desde o começo, que eu precisava de redenção. No dia da cerimônia, quando cortaram meu cabelo e colocaram o véu branco das noviças, eu chorei. De emoção, sim, mas também de uma tristeza que não sabia explicar. Como se uma parte de mim soubesse que estava entrando numa prisão, não num refúgio. Tinha planos, sabe? Mesmo dentro daquela vida restrita. Queria compor música sacra que tocasse o coração das pessoas, não só aqueles hinos antigos e sem vida. Queria ensinar piano para as crianças pobres da periferia de Brasília. Queria usar a música como ponte entre Deus e os mais necessitados. A arte sempre me pareceu uma forma de oração mais sincera que 1000 ave-marias, repetidas sem pensar. Naquela época, eu ainda acreditava na bondade intrínseca dos líderes religiosos. Acreditava que o hábito, o colarinho, a batina eram garantia de virtude, que quem dedicava a vida a Deus não podia abrigar o mal dentro de si. Foi essa ingenuidade, essa fé cega na hierarquia, que me deixou tão vulnerável quando ele apareceu. Porque quando você coloca alguém num pedestal tão alto, demora demais para perceber quando ele começa a descer para o inferno e te arrastar junto. E foi então, no meio daquela rotina de orações e trabalho, que conheci o homem que mudaria minha vida para sempre. Não do jeito que as histórias românticas prometem, com amor e final feliz, mas do jeito que os pesadelos fazem, te marcando tão fundo que nem o tempo consegue apagar.
Padre Jerônimo Álvares tinha acabado de ser transferido do Vaticano para ser o novo diretor espiritual do convento. Quando ele entrou pela primeira vez na capela, durante meu segundo ano ali, eu estava tocando Bach no piano. Parei imediatamente, envergonhada pela interrupção. Ele sorriu e disse: "Continue, por favor. Mãos abençoadas como as suas são instrumentos de Deus." E eu, boba, me senti especial, escolhida. Mal sabia que estava sendo caçada. Padre Jerônimo Álvares era um homem impressionante, não posso negar. Alto, postura ereta, cabelo grisalho bem aparado, mãos de pianista, longas, elegantes. Tinha 49 anos quando chegou ao convento, mas aparentava menos. O tipo de homem que envelhece como vinho, sabe? Vinha de família tradicional de Minas, parente de político importante, gente com nome de rua e praça. Tinha estudado no Vaticano por anos, falava 5 línguas, conhecia o Papa pessoalmente. Era reverenciado por todos. As freiras suspiravam quando ele passava. As noviças baixavam a cabeça em respeito. A Madre Superiora parecia outra pessoa perto dele, toda sorrisos e concordância. Nos primeiros encontros, ele foi só gentileza. Elogiava meu jeito de tocar, dizia que eu tinha dom divino. Começou a aparecer nos ensaios do coral, sugerindo música, pedindo para eu tocar peças específicas. Irmã Maria Madalena tem sensibilidade rara, falava para os outros. Precisamos desenvolver esse talento para a maior glória de Deus. Logo propôs-me dar aulas particulares de liturgia musical. A Madre Superiora concordou na hora. Afinal, era uma honra ter a atenção especial de alguém tão importante. As aulas começavam formais. Ele trazia partituras raras, ensinava sobre a história dos cânticos, me incentivava a compor. Sentava ao meu lado no piano, às vezes corrigia minha postura, ajustava meus dedos nas teclas. No início, não vi maldade. Estava tão sedenta por conhecimento musical, tão feliz por finalmente estar aprendendo algo novo, que não percebi quando os toques começaram a mudar de natureza. A mão que antes só tocava meus dedos agora pousava no meu joelho. O elogio que antes era sobre minha técnica, agora mencionava meus olhos, minha boca, a graciosidade com que seu corpo se move com a música. Comecei a ficar desconfortável, mas não sabia como reagir. Ele era uma autoridade, não só dentro do convento, mas para mim, que tinha crescido respeitando as figuras religiosas como representantes de Deus na terra. Quando comentei, sem jeito, que talvez fosse melhor ele não ficar tão perto durante as aulas, ele ficou sério de repente. Está questionando minhas intenções, irmã? Acha que um servo de Deus como eu teria pensamentos impuros? Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Me senti horrível, como se tivesse cometido um pecado grave. Pedi desculpas, me penitenciei, rezei pedindo perdão por ter pensamentos impuros. E ele, claro, me perdoou com aquela magnanimidade performática. Mal sabia que era exatamente isso que ele queria: me fazer sentir culpada, me fazer duvidar da minha própria percepção. É a tática mais antiga, mas tão eficaz, especialmente com alguém jovem e isolada como eu era. Os abusos foram piorando gradualmente. Nas aulas particulares, que agora aconteciam na sacristia depois dos ensaios do coral, quando o convento já estava quieto, ele começou a me abraçar de forma inapropriada. Dizia que era o abraço da paz, mas suas mãos desciam pelas minhas costas, apertavam lugares que não deveriam. Sussurrava no meu ouvido que eu tinha sido escolhida para um tipo especial de serviço a Deus. Um dia, do nada, me deu um beijo na boca. Fiquei paralisada, sem reação. Não tenha medo do amor divino, ele disse quando viu meu choque. O que sentimos é sagrado, é como Deus se expressa através da carne. O Cântico dos Cânticos não fala do amor espiritual que se manifesta no corpo. Beije-me com os beijos de tua boca, porque teus amores são mais deliciosos que o vinho. Era isso que ele fazia. Usava a Bíblia contra mim. Distorcia as palavras sagradas para justificar o injustificável.
Citava a passagem fora de contexto, dava a interpretação que nenhum teólogo sério aceitaria. Mas quem era eu para questionar? Uma noviça de 22 anos contra um homem que tinha estudado no Vaticano. Além disso, eu não tinha ninguém para confirmar se aquilo estava certo ou errado. Éramos só eu e ele naquela sacristia fria, com cheiro de incenso e cera, as imagens do santo olhando em silêncio enquanto ele desabotoava meu hábito. A primeira vez que aconteceu de verdade, a violência completa, foi numa noite depois da novena. Eu tinha tocado o órgão e estava guardando as partituras quando ele apareceu, trancou a porta e disse que precisávamos aprofundar nossa comunhão espiritual. Tentei recusar, tentei sair, mas ele era forte demais. Me empurrou contra a mesa, tapou minha boca com a mão. Se gritar, vão ouvir. E o que vão pensar de você? Que tentou seduzir um padre? Quem vão acreditar? Em mim ou em você? A dor foi terrível. Aquele homem roubou minha pureza, minha ingenuidade e me fez sentir nojo de mim mesma, fora a humilhação, que foi ainda pior. Chorei o tempo todo, em silêncio, as lágrimas correndo pelo rosto enquanto ele sussurrava a passagem bíblica no meu ouvido. E abusava do meu corpo, passando suas mãos e me abusando com uma força cruel. Quando terminou, me jogou um lenço e mandou me limpar. Amanhã quero você no confessionário. Precisamos cuidar da sua alma. E assim começou um ciclo macabro, o abuso seguido da confissão forçada. Ele me violentava e depois me obrigava a confessar como se eu fosse a culpada. Eu tinha que ajoelhar no confessionário e dizer que tinha pensamentos impuros, que era fraca na carne, que tinha tentado um homem santo. E ele, do outro lado da grade, me dava penitência, me absolvia. Era uma perversão completa de tudo que eu acreditava ser sagrado. Os abusos aconteciam sempre no mesmo lugar. A sacristia após os ensaios do coral ou depois das missas da noite. Às vezes também no confessionário, onde ninguém ousava interromper. Ele sabia exatamente quando e onde agir para não ser pego. E eu, presa naquela teia de manipulação e medo, não conseguia escapar. Aos poucos, fui perdendo minha voz. Não só a voz literal, que já não cantava como antes, mas minha voz interior, aquela que deveria gritar que aquilo era errado. Depois de alguns meses, criei coragem e procurei a Madre Superiora. Era uma tarde de chuva. Lembro como se fosse hoje. O barulho das gotas no telhado abafava nossa conversa, o que me deu um pouco mais de coragem. Madre, preciso falar sobre o Padre Jerônimo. Comecei tremendo. Ele tem comportamentos inadequados comigo durante as aulas de música. Ela me olhou com aqueles olhos frios, a testa franzida em desaprovação. Que tipo de comportamento, irmã Maria Madalena? Hesitei. Como descrever o horror sem usar palavras que nunca tinha dito em voz alta? Ele me toca de forma imprópria, me força a fazer coisas que não quero, coisas íntimas. O rosto dela endureceu ainda mais. Estou chocada com sua imaginação impura, irmã. Padre Jerônimo é um homem de Deus, respeitado no mundo inteiro. Como ousa criar fantasia tão sórdida sobre ele? Isso mostra um problema grave na sua alma. Tentei insistir, chorei, implorei para ser ouvida, mas foi inútil. Ela me mandou rezar 100 rosários pela calúnia e me proibiu de falar sobre isso com qualquer pessoa. Se essas mentiras se espalharem, você será expulsa do convento e responderá diante de Deus pelo seu pecado. Saí dali arrasada, mais sozinha do que nunca. Na semana seguinte percebi que a madre me olhava diferente, com suspeita, com desprezo. E o padre Jerônimo? Ah, ele ficou ainda mais cruel depois disso. Sua amiguinha foi fazer fofoca para a madre? Sussurrou com raiva na próxima aula. Ela não acreditou em você. Ninguém vai acreditar. Você é só uma pobre coitada de governador Valadares. Eu sou amigo de ministro, de general, de bispo. Desesperada, tentei outro caminho.
Escrevi uma carta anônima para o bispo da diocese, detalhando os abusos sem me identificar. Passei horas compondo cada palavra, tentando ser clara, mas discreta, implorando por investigação. Coloquei a carta num envelope sem remetente e dei para um menino que vendia doce na porta do convento, com uns trocado para ele entregar na cúria. Uma semana depois, o padre Jerônimo me chamou na sacristia. Estava furioso como nunca tinha visto. Jogou um papel amassado na minha cara. Minha carta. Reconhece isso? Sua letra é inconfundível. O bispo tinha entregado a carta diretamente para ele, sem nem se dar ao trabalho de verificar as acusações. O papel tinha marcas de dedo sujo de óleo. Tinham comido juntos, provavelmente rido da minha tentativa patética de denúncia. A surra que levei naquele dia deixou marcas que escondi por semanas. Ele bateu com o cinto, nas costas, nas pernas, em lugares que o hábito cobria. Da próxima vez que tentar me prejudicar, não vou ser tão misericordioso, ameaçou. Estava ficando sem opções, mas ainda tentei mais uma vez. Havia um padre jovem, recém-ordenado, que vinha celebrar missa aos domingos. Padre Mateus parecia diferente, gentil, idealista, com olhar limpo. Um dia, consegui falar com ele sozinha por alguns minutos. Não contei tudo, só insinuei que precisava de ajuda, que havia coisas erradas acontecendo no convento. Ele pareceu entender. Disse que voltaria na semana seguinte para conversarmos melhor. Nunca mais o vi. Soube depois que tinha sido transferido às pressas para uma paróquia no interior do Mato Grosso. Mais uma porta se fechando. Meu irmão Claudionor era jornalista em Belo Horizonte. Não nos víamos muito. Tio Augusto tinha limitado nosso contato depois que entrei no convento e as regras da ordem também não facilitavam. Mas consegui falar com ele por telefone em uma das raras ocasiões em que tive permissão para ligar para casa no dia do aniversário de mamãe. Claudionor, preciso de ajuda. Sussurrei quando consegui falar a sós. Estou em perigo aqui. O padre Jerônimo, ele... Não consegui terminar a frase, mas meu irmão entendeu. Vou te buscar, Vitória. Me dá uns dias para organizar tudo. Aquela fagulha de esperança durou pouco. 3 dias depois, recebi um bilhete dele. Fui visitado por 2 homens que se identificaram como agentes de segurança. Fizeram perguntas sobre você, sobre suas ideias subversivas. Mencionaram que Padre Jerônimo é amigo pessoal do general que comanda a região. Ameaçaram meu emprego, minha família. Perdoe-me, mas não posso ajudar agora. Seja forte, reze, espere tempos melhores. Foi quando entendi o alcance do poder daquele homem. Não era só um padre influente, era alguém com conexões profundas com o regime militar, com o sistema que controlava o país naquela época. A Revolução de 64, como eles chamavam, tinha posto os militares no poder, e qualquer um rotulado como subversivo podia desaparecer sem deixar rastro. Meu irmão tinha família, filhos pequenos, não podia arriscar. Nesse ponto, comecei a notar que não era a única vítima. Havia sinais que antes eu não percebia, ou não queria perceber. A forma como certas noviças evitavam olhar para o padre Jerônimo. O tremor nas mãos da irmã Luciana quando ele se aproximava. As olheiras profundas da irmã Catarina, que antes tinha sido tão alegre. Uma noite, ouvi choro baixinho vindo do dormitório. Era a irmã Gabriela, de apenas 19 anos, encolhida na cama, soluçando. Quando tentei confortá-la, ela se afastou como um animal ferido. Mas seu olhar dizia tudo. Ela também tinha sido vítima. Comecei a observar padrões. O padre sempre escolhia as mais jovens, as mais vulneráveis, as que não tinham família presente ou vinham de lugares distantes. Manipulava a Madre Superiora para ter acesso a elas, sempre com desculpas relacionadas à orientação espiritual ou treinamento especial. E a Madre, seja por medo, por ingenuidade ou por cumplicidade, permitia. A pior parte é que comecei a me culpar por não ter percebido antes. Por cada nova menina que entrava naquele ciclo de abuso, enquanto eu ficava calada, paralisada pelo medo.
Era um peso terrível para carregar. Então, chegou a irmã Teresa. Era uma menina de 17 anos, novinha demais para estar ali, na minha opinião. Família pobre do interior de Goiás, que tinha visto no convento uma chance de educação para a filha. Teresa era um raio de sol, alegre, inocente, cheia de fé verdadeira. Tocava a flauta como um anjo, e logo foi incluída no coral. Eu já sabia o que viria a seguir, e tentei, do meu jeito limitado, protegê-la. Inventava desculpas para mantê-la por perto, evitava deixá-la sozinha depois dos ensaios. Mas ele era paciente. Esperou a oportunidade certa. Quando Teresa começou a mudar, o olhar vazio, o sorriso que sumiu, a flauta abandonada, senti que tinha falhado novamente. Tentei conversar com ela, mas estava distante demais, como se uma parte dela já tivesse morrido. Um dia, depois da oração da noite, ela me abraçou forte. Foi estranho. Não éramos de demonstrar afeto físico no convento. Obrigada por tentar me ajudar, irmã, ela sussurrou. Não foi sua culpa. Na manhã seguinte, Teresa não apareceu para as orações matinais. Fui até o dormitório procurá-la, preocupada. Não estava lá. Seguindo um pressentimento terrível, fui até o banheiro coletivo. A porta estava trancada por dentro. Chamei. Bati. Nenhuma resposta. Foi preciso arrombar a porta. O que vi ali vai me assombrar até meu último dia. Teresa caída no chão de mármore branco, uma poça de sangue ao redor. Os pulsos cortados com uma lâmina de barbear. Deus sabe como ela conseguiu aquilo. Mas não foi a visão do corpo que me quebrou por dentro. Foi o rosto dela, em paz. Como se finalmente tivesse encontrado um escape que ninguém podia tirar dela. Gritei por ajuda. Logo, o convento inteiro estava em alvoroço. Enquanto as outras irmãs cuidavam do corpo, entrei sorrateira no dormitório de Teresa. Precisava saber se havia deixado alguma explicação, alguma prova. Debaixo do colchão dela, achei um bilhete dobrado, escrito com letra trêmula. Não aguento mais. O que ele faz comigo é contra Deus, mas ninguém acredita. Diz que sou especial, escolhida, mas só sinto dor e vergonha. Perdoem-me pelo pecado do suicídio, mas não vejo outro caminho. Irmã Maria Madalena, sei que você tentou me ajudar. Não foi sua culpa. Talvez minha morte abra os olhos de alguém. Reze por mim. Guardei o bilhete no bolso, tremendo. Era a prova que precisávamos. Finalmente, algo concreto contra ele. Mas quando voltei ao corredor, encontrei a Madre Superiora. Ela me olhou com desconfiança. O que estava fazendo no dormitório de Teresa? Procurando um terço para colocar nas mãos dela, menti. Ela esticou a mão. Entregue o que encontrou. Como ela sabia? Hesitei, mas o olhar dela não deixava escolha. Entreguei o bilhete, derrotada. Ela leu rapidamente, o rosto impassível, depois dobrou e guardou no bolso do próprio hábito. Isso nunca existiu, entendeu? A irmã Teresa sofreu um acidente. Desmaiou no banheiro devido a jejum excessivo e, na queda, cortou os pulsos em cacos de vidro. É a versão oficial e a única verdade que qualquer pessoa neste convento vai confirmar. Estamos entendidas? Assenti, muda de horror. Não pela mentira em si, mas pela facilidade com que ela a construiu. Como se tivesse prática. Naquela mesma noite, não consegui dormir. Saí do dormitório e fui até a capela, pensando em rezar, em buscar algum consolo. Foi quando ouvi vozes vindas da sala da Madre Superiora. A porta estava entreaberta e reconheci imediatamente a voz do Padre Jerônimo. Situação delicada, mas controlável, ele dizia. O corpo já foi removido. O atestado médico está providenciado. Quanto ao bilhete... Já foi destruído, a voz da madre respondeu. Ninguém além de mim e da irmã Maria Madalena viu. Aquela lá é problemática. Devíamos tê-la transferido junto com as outras. As outras? Houve casos semelhantes em outros conventos, meninas perturbadas com fantasias doentias.
A solução é sempre a mesma: separar, isolar, tratar como doença mental. Funciona muito bem. Recuei horrorizada. Outros casos? Outras vítimas, em outros lugares? E a madre sabia. Estava acobertando tudo, participando ativamente da proteção do predador e da culpabilização das vítimas. Foi naquele momento, encostada na parede fria do corredor, ouvindo aquela conversa monstruosa, que algo quebrou dentro de mim. A fé infantil, a crença no sistema, a esperança de que alguém viria me salvar. Tudo ruiu como um castelo de areia. Entendi que estava sozinha, que todas nós estávamos. Que a instituição que deveria nos proteger era a mesma que permitia nosso abuso, e que a única salvação possível seria a que construíssemos com nossas próprias mãos. O que aconteceu a seguir foi uma deterioração lenta, constante, do corpo e da alma. Não conseguia mais dormir. Assim que fechava os olhos, via o corpo de Teresa no chão do banheiro, ou sentia as mãos dele na minha pele. Acordava gritando, molhada de suor. As outras irmãs se afastavam, assustadas, como se o trauma fosse contagioso. Parei de comer direito. A comida parecia cinza, sem gosto. Em poucos meses, perdi tanto peso que o hábito pendurava frouxo no meu corpo. Meu cabelo, já curto pelo corte do convento, começou a cair em tufos. Quando me olhava no pequeno espelho do banheiro, via uma estranha. Olhos fundos, pele amarelada, o rosto magro de quem carrega um segredo pesado demais. Os ataques de pânico começaram durante as missas. Bastava ver ele no altar, erguendo o cálice, dizendo as palavras sagradas, para meu coração acelerar descontrolado. O ar faltava, as extremidades formigavam, a visão escurecia nas bordas. Uma vez, desmaiei no meio da cerimônia. Disseram que era anemia, falta de nutrição adequada. Ninguém perguntou sobre a verdadeira causa. Minhas mãos, antes tão firmes no piano, agora tremiam constantemente. As notas que antes fluíam com facilidade se tornaram um desafio. Os dedos erravam as teclas, a concentração fugia. O padre, é claro, usava isso como mais uma forma de tortura psicológica. Está perdendo seu único dom, irmã? Talvez Deus esteja retirando sua bênção por causa dos seus pecados. Uma noite, depois de um abuso particularmente violento, cheguei ao meu limite. Roubei uma tesoura da sala de costura e a escondi debaixo do meu colchão. Quando todas dormiam, peguei o objeto e fui até o mesmo banheiro onde Teresa tinha tirado a própria vida. Sentei no chão frio, a tesoura aberta na mão, olhando para meu pulso magro, as veias azuis pulsando debaixo da pele fina. Seria tão fácil. Um corte rápido e profundo, como ela tinha feito. A dor acabaria. O medo, a vergonha, tudo desapareceria. Encostei a lâmina fria na pele, respirei fundo, e então lembrei das últimas palavras do bilhete de Teresa. Talvez minha morte abra os olhos de alguém. Mas não tinha aberto. Tinha sido apagada, escondida, transformada em acidente. Se eu seguisse o mesmo caminho, seria apenas mais uma estatística, mais uma história silenciada. Ele continuaria livre, intocado. Outras meninas viriam, sofreriam o mesmo destino. Larguei a tesoura, chorando em silêncio. Não podia desistir. Não assim. Tinha que haver outro jeito. Se a justiça dos homens não existia para nós, se a justiça de Deus parecia estar em férias prolongadas, então talvez fosse hora de criar minha própria justiça. O que estou para contar agora nunca foi revelado a ninguém. Dizem que as histórias mais pesadas do canal não recebem muitas curtidas. Será? Vamos fazer um teste? Quero ver quem tem coragem de deixar um like nesse vídeo depois de ouvir que eu, uma ex-freira, planejei envenenar um padre durante a missa mais importante do ano. Aposto que nem metade de vocês vai ter estômago para apertar esse botãozinho depois do que vou revelar. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. A ideia nasceu durante uma visita ao Jardim Botânico de Brasília.
Uma vez por mês, as noviças e freiras mais jovens eram levadas para um dia de contemplação da natureza. Na verdade, uma desculpa para a gente limpar e capinar o jardim da Universidade de Graça. Estava sozinha numa seção mais afastada, arrancando mato, quando vi a placa: Jardim de Plantas Tóxicas e Medicinais. Acesso restrito a pesquisadores. Era um cercado com várias espécies identificadas, cada uma com seu nome científico e propriedades. E lá estava ela, a beladona. A tropa beladona, dizia a plaquinha. Planta extremamente tóxica, usada em pequenas doses como medicamento desde a antiguidade. Entre os efeitos, destacava dilatação das pupilas, alucinações, desinibição extrema, confissão incontrolável, perda temporária de filtros sociais. Foi como um raio caindo na minha cabeça. Confissão incontrolável, perda de filtros sociais. As lembranças da minha avó Zulmira vieram à tona, suas palavras ecoando como se ela estivesse ali ao meu lado. Essa aqui é beladona. Os antigos usavam para as mulheres ficarem mais bonita, mas também pode fazer a pessoa delirar, perder o controle, falar o que não quer. Meu coração acelerou. Olhei em volta, nervosa, como se alguém pudesse ler meus pensamentos. As outras irmãs estavam longe, cada uma em sua tarefa. A freira responsável pela supervisão tinha se afastado para conversar com um dos jardineiros. Arranquei disfarçadamente um pequeno galho com algumas folhas e flores da beladona e escondi dentro do hábito. Era tão pouco que ninguém notaria, mas o suficiente para meus planos. Na volta para o convento, minha mente fervilhava. Lembrei do meu tempo na farmácia de seu Clemente, das explicações dele sobre como certos remédios afetavam o sistema nervoso, sobre dosagens e efeitos. Lembrei dos livros de botânica que tinha visto na biblioteca do convento. Velhos, empoeirados, mas cheios de informações valiosas. E então, uma semana depois, veio o anúncio que parecia um sinal divino. Haveria uma missa especial de Páscoa, com a presença de autoridades, ministros, generais, embaixadores, o alto clero. O padre Jerônimo seria o celebrante principal, uma honra que ele não parava de comentar, inflando seu ego já monstruoso. A peça final do quebra-cabeça surgiu quando soube que meu irmão Claudionor viria a Brasília cobrir o evento como jornalista. Ele trabalhava agora para um jornal maior em Belo Horizonte e estaria na cidade para reportar a presença das autoridades na missa pascal. Consegui mandar um bilhete para ele através de uma funcionária da lavanderia que ia até a cidade 2 vezes por semana. No bilhete, pedi apenas que trouxesse um gravador escondido e que ficasse atento a acontecimentos inesperados durante a celebração. Não dei detalhes. Quanto menos ele soubesse, mais seguro estaria depois. A funcionária voltou com a confirmação. Ele estaria lá e faria o que pedi. O plano tomava forma, mas precisava de conhecimento mais específico. Com a desculpa de estar preparando música sacra especial para a Páscoa, consegui permissão para visitar a Universidade de Brasília, algumas vezes para comprar partituras. Em cada visita, desviava meu caminho para o Jardim Botânico e coletava um pouco mais da planta, pequenas quantidades de cada vez, para não chamar atenção. A biblioteca do convento, por mais rigorosa que fosse com certos temas, tinha uma seção impressionante de botânica e medicina natural, herança dos tempos coloniais, quando os religiosos eram também os médicos e boticários. À noite, depois que todas dormiam, eu ia sorrateira até lá com uma vela e estudava tudo o que podia encontrar sobre a beladona e outras plantas semelhantes. Descobri as doses exatas, os métodos de preparo, os sinais de envenenamento, os antídotos. Aprendi que, na quantidade certa, a beladona não matava. Apenas removia as inibições, deixava a pessoa num estado de delírio onde a verdade brotava sem controle. Precisava experimentar primeiro, ter certeza dos efeitos. Comecei testando em mim mesma, doses minúsculas do extrato que preparava escondida no banheiro, depois do toque de recolher. A primeira vez foi assustadora. Um formigamento nos lábios, a visão levemente embaçada, o coração acelerado.
Tive que morder o travesseiro para não gritar quando as alucinações leves começaram, sombras que dançavam na parede, vozes distantes chamando meu nome. Na manhã seguinte, a irmã Luciana perguntou se eu estava doente, porque minhas pupilas estavam enormes. Aprendi a ajustar a dose, o suficiente para causar os efeitos desejados, mas não tanto que deixasse sequelas visíveis. Faltava ainda resolver o problema do acesso à sacristia. O vinho da consagração ficava guardado lá, num armário trancado, e o padre Jerônimo só o abria minutos antes da missa começar. Mas eu conhecia bem aquela sacristia, cenário dos meus piores pesadelos. Sabia cada canto, cada sombra. E durante mais um dos abusos, enquanto ele me forçava contra a mesa, consegui pressionar a chave do armário contra um pedaço de sabão que tinha escondido na manga do hábito. A marca ficou perfeita. Com esse molde, fiz uma cópia em cera de vela. Não era perfeita, mas com um pouco de força e paciência, funcionaria. Testei numa noite, entrando sorrateira na sacristia. O coração batia tão forte que achei que ia desmaiar, mas a cópia funcionou. Consegui abrir o armário, ver os frascos de vinho, fechar tudo e sair sem ser notada. Tinha tudo o que precisava. Dias antes da Páscoa, mandei outro recado ao meu irmão, confirmando que estaria presente e pedindo que trouxesse contatos de outros jornalistas. Não expliquei o motivo. Apenas disse que seria importante ter testemunhas confiáveis para algo que poderia acontecer. Ele respondeu com uma lista de nomes. 3 colegas de profissão que estariam na cobertura. Quanto mais gente da imprensa, melhor. A verdade precisava vir à tona de um jeito que ninguém pudesse abafar depois. Na madrugada da Páscoa de 1978, enquanto o convento ainda dormia, levantei silenciosa. Eram 4 da manhã. Ainda escuro lá fora. Vesti-me tremendo, os dedos desajeitados abotoando o hábito. No bolso interno, o frasco com o extrato de beladona, um líquido escuro quase preto, com cheiro forte que disfarçaria no vinho tinto da comunhão. Debaixo do colchão, deixei meu diário, onde tinha registrado cada abuso, cada tentativa frustrada de denúncia, cada nome de vítima que conhecia. Deixei propositalmente de um jeito que seria encontrado se procurassem no meu quarto. O caminho até a sacristia nunca pareceu tão longo. Cada corredor escuro, cada escada rangente parecia uma montanha a escalar. Meu coração batia tão forte que o som ecoava nos meus ouvidos. As mãos suavam tanto que temi não conseguir girar a chave. A respiração estava curta, superficial. Era medo, sim, mas também uma determinação feroz que nunca tinha sentido antes. O primeiro obstáculo foi o guarda noturno, um senhor idoso que fazia rondas pelo pátio do convento. Tive que me esconder atrás de uma pilastra e esperar vários minutos até que ele passasse, sonolento, arrastando os pés. Depois, ao chegar à porta da sacristia, descobri que tinham trocado a fechadura. Por um momento, o desespero tomou conta, todo o plano arruinado por uma simples troca de fechadura. Mas então lembrei. A janela do depósito ao lado tinha uma falha que permitia acesso se empurrasse no lugar certo. Já tinha visto o jardineiro usar esse truque. Contornei o prédio, encontrei a janela e, com um empurrão calculado, ela se abriu com um rangido que pareceu ensurdecedor no silêncio da madrugada. Congelei, esperando que alguém tivesse ouvido, mas nada aconteceu. Entrei com dificuldade, o hábito enroscando nas bordas da janela, e finalmente consegui chegar à porta interna que ligava o depósito à sacristia. Esta, felizmente, não estava trancada. A sacristia estava mergulhada em sombras, apenas um filete de luz da lua entrando pela janela alta. O cheiro de cera e incenso, que antes me dava náuseas por lembrar dos abusos, agora parecia me dar força. Fui direto ao armário, inseri a chave de cera e, com um pouco de força, consegui abri-lo. Lá estavam as garrafas de vinho para a missa, não o vinho comum, mas um especial, importado da Itália, que o padre Jerônimo fazia questão de usar nas celebrações importantes.
Abri uma delas com cuidado para não danificar o selo, despejei um pouco do conteúdo em outro frasco que tinha trazido e adicionei o extrato de beladona. Agitei suavemente para misturar bem e devolvi o líquido à garrafa original. Não parei por aí. No cálice dourado que ficava separado para uso exclusivo do celebrante principal, passei um pano fino embebido em mais extrato nas bordas, concentrando-me na parte onde os lábios tocariam. O vinho consagrado teria duplo efeito, via ingestão e via contato com a mucosa da boca. Não queria deixar nada ao acaso. De repente, ouvi um barulho, alguma coisa caindo no corredor externo. Apaguei a vela que tinha acendido, fechei o armário com a chave e me escondi atrás de um armário grande. Passos se aproximaram, a porta se abriu e a silhueta do mesmo guarda noturno apareceu. Ele olhou em volta, resmungou algo sobre ter esquecido de fechar uma janela e saiu, trancando a porta principal da sacristia atrás de si. Eu estava presa. Não tinha pensado nessa possibilidade. A porta interna que tinha usado para entrar não tinha maçaneta pelo lado da sacristia. Teria que esperar alguém vir pela manhã, o que arruinaria tudo. Comecei a tremer, sentindo o plano desmoronar, mas então notei. A fechadura da porta principal era simples, do tipo que poderia ser aberta por baixo. Usando um grampo de cabelo que sempre carregava escondido, consegui manipular o mecanismo, e após vários minutos de tentativas frenéticas, a porta se abriu. Escapei tão silenciosamente quanto entrei. Voltei para o dormitório e me deitei, o coração ainda disparado. Não preguei o olho pelo resto da madrugada, alternando entre terror pelo que tinha feito e uma estranha sensação de paz, como se finalmente tivesse tomado as rédeas do meu destino, depois de tantos anos de passividade forçada. A missa de Páscoa começou às 10 da manhã. A catedral estava lotada. Fiéis comuns nas fileiras de trás, autoridades nas primeiras, imprensa nos cantos estratégicos. Reconheci meu irmão Claudionor num dos flancos, acompanhado de outros homens com crachás de jornalistas. Ele não olhou diretamente para mim, mas fez um pequeno gesto com a cabeça que indicava que estava tudo pronto. O coral, do qual eu fazia parte, estava posicionado à esquerda do altar. De onde estava, podia ver perfeitamente o rosto do padre Jerônimo enquanto ele conduzia a celebração. Por quase 1 hora, nada aconteceu. A liturgia seguia seu curso normal, leituras, cânticos, homilia. O padre parecia em seu elemento, arrogante e seguro como sempre, discursando sobre ressurreição e nova vida, com a hipocrisia que apenas eu parecia notar. Então chegou o momento da comunhão, o ponto alto da missa, onde o pão e o vinho são consagrados. Observei atentamente enquanto ele abria a garrafa que eu havia preparado, despejava o conteúdo no cálice dourado, que também tinha sido tratado, e erguia-o em oferenda. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. As palavras sagradas nunca soaram tão irônicas. O primeiro gole foi pequeno, apenas o suficiente para completar o ritual antes de distribuir a comunhão. Nada aconteceu imediatamente. Comecei a temer que tivesse calculado mal a dose ou que alguém tivesse descoberto e trocado o vinho. Mas então, enquanto distribuía a hóstia para os fiéis na primeira fila, notei. Uma leve camada de suor começou a se formar na testa dele. As mãos, sempre tão firmes, começaram a tremer sutilmente. Voltando ao altar, ele tomou mais vinho, um gole maior desta vez. Foi quando as pupilas dilataram visivelmente. Mesmo à distância, eu podia perceber. O rosto ficou vermelho, a respiração acelerou. Ele parou no meio de uma oração, olhando confuso para o cálice na sua mão. Tentou continuar, mas as palavras saíam arrastadas, descoordenadas. Os bispos ao seu lado perceberam que algo estava errado. Um deles se aproximou, mas o padre Jerônimo o afastou com um gesto brusco. E então, como se uma represa tivesse se rompido, começou a falar. Não mais as orações da liturgia,
mas algo completamente diferente, em voz alta e clara, que ecoava pelos alto-falantes da catedral. Eu, Padre Jerônimo Álvares, confesso que usei minha posição para violar 7 freiras deste convento. Um silêncio sepulcral caiu sobre a igreja. Era como se o tempo tivesse parado. Ninguém se movia, ninguém respirava. Ele continuou, a voz agora embargada pelo choro. Abusava delas na sacristia depois dos ensaios do coral. Forçava elas a confessar pecados que não cometeram. Fiz a irmã Teresa se matar. Os nomes vieram em seguida, os meus, os das outras vítimas que eu conhecia e outros que eu nem sabia. Detalhes horríveis que confirmavam a extensão dos crimes. As ameaças, o acobertamento, as transferências forçadas. As conexões com autoridades que garantiam sua impunidade. Tudo vinha à tona, sem filtro, sem pausa, enquanto ele chorava e se debatia, incapaz de controlar o fluxo de verdades. O caos se instalou na catedral. Algumas pessoas gritavam, outras desmaiavam. Vi uma senhora de idade ser amparada por familiares, o rosto contorcido em choque. Crianças foram rapidamente retiradas. Os seguranças das autoridades não sabiam o que fazer. O protocolo não previa um celebrante confessar crimes sexuais no meio da homilia. No púlpito, 2 bispos tentavam controlar o padre Jerônimo, afastá-lo do microfone, mas ele resistia com uma força que parecia sobre-humana, agarrado ao altar, determinado a continuar sua confissão pública. Menti para todos vocês. Usei o nome de Deus para satisfazer meus desejos mais baixos. Sou um monstro que merece o inferno. Meu irmão e os outros jornalistas gravavam tudo, tiravam fotos, faziam anotações frenéticas. Vi pelo menos 2 câmeras de televisão, não oficiais, provavelmente de canais internacionais que não estavam sob controle direto do regime, apontadas para o altar. A verdade estava sendo documentada, sem possibilidade de ser abafada ou negada depois. Finalmente, o padre colapsou. Caiu de joelhos, ainda balbuciando confissões, o rosto coberto de suor, as pupilas tão dilatadas que os olhos pareciam completamente negros. Uma ambulância foi chamada. Enquanto o carregavam, delirante, ele ainda gritava nomes e detalhes, implorando perdão, amaldiçoando a si mesmo. Ninguém percebeu meu envolvimento. Naquele momento, eu era apenas mais uma freira horrorizada, uma das vítimas cujo nome ele havia mencionado. Interpretei o papel perfeitamente. Os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca em choque, lágrimas verdadeiras, de alívio, não de horror, escorrendo pelo rosto. Ninguém questionaria minha reação depois de ter meu nome exposto daquela forma, junto com detalhes íntimos dos abusos sofridos. Os dias seguintes foram de interrogatórios intensos. A polícia, representantes da igreja, até agentes do governo vieram ao convento. Queriam entender o que tinha acontecido. Se o padre tinha histórico de instabilidade mental, se havia alguma explicação para seu surto psicótico. As freiras foram questionadas uma a uma, em salas separadas. Algumas negaram tudo por medo, outras confirmaram parcialmente, algumas, encorajadas pela confissão pública, finalmente falaram a verdade completa. Quando chegou minha vez, mantive a história simples. Sim, ele tinha me abusado. Não, nunca tinha conseguido denunciar oficialmente. Não fazia ideia do que poderia ter causado aquela confissão repentina. Talvez tenha sido a mão de Deus, sugeri com ar inocente. Um milagre de Páscoa, forçando a verdade à luz. Foi durante essas investigações que meu diário foi encontrado, exatamente como eu tinha planejado. O caderno simples, com capa de couro desgastado, onde eu havia documentado meticulosamente cada abuso, cada tentativa frustrada de buscar ajuda, cada conversa suspeita que tinha testemunhado. Estava codificado, é claro. Usei um sistema simples baseado em notas musicais que aprendi com meu pai. Mas não tão difícil que não pudesse ser decifrado por especialistas. O diário confirmava tudo que o padre tinha confessado e mais.
nomes de autoridades eclesiásticas que acobertaram crimes, datas precisas, detalhes que só uma vítima poderia conhecer. Era a prova final, o último prego no caixão da reputação dele. E, ironicamente, me colocava acima de qualquer suspeita. Afinal, quem planejaria um envenenamento e deixaria um diário incriminador tão facilmente encontrável? O padre Jerônimo sobreviveu. A beladona não era letal na dose que usei. Era calculada apenas para quebrar suas inibições, fazer a verdade fluir sem controle. Mas sua vida como a conhecia tinha acabado. Foi internado temporariamente numa instituição psiquiátrica para tratamento, enquanto a igreja e as autoridades tentavam decidir o que fazer com ele. A confissão havia sido pública demais, noticiada amplamente demais para ser simplesmente abafada. Algo teria que ser feito. Agora me diga uma coisa sincera. Você acha errado o que eu fiz? Envenenar o vinho da consagração para fazer um padre confessar seus crimes na frente de toda Brasília? O que você teria feito no meu lugar, sabendo que 7 meninas já tinham sido violentadas e uma tinha se matado sem que ninguém fizesse nada? Me conta aqui nos comentários. Quero saber se você me acha uma criminosa ou uma heroína. O escândalo nacional que se seguiu à minha denúncia contra o padre Jerônimo Álvares foi como uma onda que varreu o país. Jornais, televisão, rádio, todos falavam sobre o caso. Não era apenas a história de um padre abusador, mas a revelação de um sistema inteiro de proteção e silenciamento de mulheres dentro da Igreja Católica. As investigações se espalharam como fogo em palha seca. Outros conventos começaram a ser visitados, outras histórias vieram à tona. Não éramos apenas nós, do convento de Brasília. O padre Jerônimo tinha uma rede de proteção que se estendia por várias dioceses do Brasil. Freiras de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, todas começaram a romper o silêncio. 2 anos após o incidente, decidi deixar a vida religiosa. Não havia mais como continuar ali, carregando tantas memórias, tantas cicatrizes. A instituição que deveria me proteger tinha me traído da forma mais cruel possível. Minha fé continuava, mas não mais nos homens de batina, e sim numa espiritualidade mais ampla, mais livre. A reconstrução foi um processo lento e doloroso. Encontrei na cerâmica uma forma de terapia quase sagrada. Num curso oferecido pelo Centro Comunitário de Poços de Caldas, descobri que moldar o barro era como reorganizar minha própria vida. Cada movimento, cada pressão, me ajudava a dar forma a quem eu estava me tornando. Aos 35 anos, num grupo de apoio para sobreviventes de abuso institucional, conheci Miguel, um professor de história da universidade local. Ele estava pesquisando casos de violência dentro de instituições religiosas durante o período militar. Nossa conexão foi instantânea, não romântica no início, mas de cumplicidade, de entendimento mútuo sobre como o silêncio protege os poderosos. Nosso casamento foi simples, quase discreto, mas significativo. 2 pessoas que escolheram a verdade como caminho, que entendiam que a cura não vem do esquecimento, mas da transformação. Fundei meu ateliê de cerâmica numa casinha nos fundos do quintal. Logo se tornou mais que um espaço de trabalho. Era um refúgio para outras mulheres que tinham histórias semelhantes. Aqui, transformávamos dor em beleza, trauma em arte. Cada peça que criávamos era uma pequena revolução. Acompanhei à distância o destino do padre Jerônimo. Primeiro, a internação psiquiátrica. Depois, um julgamento eclesiástico que o reduziu ao estado de padre não ativo, uma punição que parecia ridiculamente branda diante dos crimes cometidos. Finalmente, seu recolhimento num asilo em Pirenópolis, longe dos holofotes. Minha transformação pessoal foi profunda. Reconciliei-me com uma espiritualidade que não precisava de templos, de hierarquias, de homens vestidos de preto intermediando minha relação com o divino. Meu novo templo era este ateliê,
Meus santos eram as mulheres que aqui encontravam força. Desenvolvi uma filosofia própria sobre justiça e reparação. Não era sobre vingança, mas sobre dar voz aos que foram silenciados. A música e a arte se tornaram meus instrumentos de cura. Cada peça de cerâmica, cada nota musical que compunha era uma cicatriz que se transformava em beleza. Reencontrei algumas das ex-freiras que, como eu, tinham deixado a vida religiosa. Éramos como sobreviventes de uma guerra não reconhecida. Nos abraçávamos, compartilhávamos histórias, chorávamos juntas. A solidariedade era nossa maior arma. No jardim dos fundos do ateliê, cultivei plantas medicinais e tóxicas. Para nunca esquecer o poder de ambas, eu dizia para as mulheres que me visitavam. A belladona, aquela que tinha sido meu instrumento de justiça, crescia orgulhosa ao lado de ervas de cura. As lições que aprendi foram duras, mas fundamentais. Às vezes a justiça precisa de uma mãozinha humana, dizia sempre. A importância de documentar abusos, mesmo quando parece inútil, como identificar sistemas de proteção aos abusadores, o poder transformador da verdade quando revelada no momento certo. Nem todo veneno mata, eu ensinava. Alguns apenas fazem a verdade brotar. Minha mensagem para outras mulheres sempre foi direta. Conselhos práticos para quem enfrenta abuso institucional. A importância de construir alianças secretas e confiáveis. Como preservar evidências, mesmo quando parece impossível. Reconhecer que hoje existem mais recursos, mas que ainda há batalhas a serem travadas. O silêncio protege o agressor, não a vítima. Essa era minha frase de ordem. Para as jovens que me ouviam, eu era mais que uma contadora de histórias. Era uma testemunha viva de que é possível sobreviver, de que é possível transformar dor em força. Numa visita recente ao asilo onde o padre Jerônimo vive, algo impressionante aconteceu. Ele me reconheceu, mesmo após tantos anos. Quando me viu, começou a tremer. Aquele homem que um dia foi tão poderoso reduzido a um corpo envelhecido e frágil. Antes de sair, sussurrei em seu ouvido. A verdadeira confissão não é a que se faz no escuro, mas a que se faz à luz do dia diante de todos. Ele vive preso num corpo velho, eu livre num corpo sábio. Essa é a verdadeira justiça divina. Minha gente querida, se você chegou até aqui, foi porque essa história tocou seu coração de alguma forma. Se inscreva no canal Vovós do Brasil para ouvir mais histórias como a minha, de mulheres que enfrentaram o impossível e sobreviveram para contar. Cada inscrição é como uma flor no jardim da nossa memória coletiva. Eu sou Vitória Carmen Axioli, e essa foi a história da minha vida. Um relato de dor, sim, mas principalmente de uma mulher que se recusou a ser silenciada quando todos queriam que ela se calasse. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que enfrentaram o inferno, mas saíram dele mais fortes, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros, minha filha, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar.